A vergonha da cruz dita pelo apóstolo Paulo era a nudez de Cristo? O que você acha? Olá, meu nome é Maurício de Tarso e este é o canal Verdade Sem Limites. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal para que seja possível ver os próximos vídeos. Recentemente li no Facebook pessoas que diziam que a vergonha da cruz, ou também chamada de escândalo da cruz, dita pelo apóstolo Paulo, era nada mais que a nudez de Cristo. Ou seja, que Cristo foi pendurado nu, exposto a sua nudez diante de espectadores. Ora, a declaração bíblica que infere o pensamento desta corrente, destes defensores, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23, que diz assim: nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E assim estas pessoas concluem que o escândalo da cruz é a nudez de Cristo exposta diante de todos os que presenciaram a crucificação. Mas a grande verdade é que esta posição não possui sustentabilidade bíblica. Ora, vejamos. Em 1 Coríntios 1, 23, nesse mesmo texto bíblico, o apóstolo diz que a crucificação de Cristo era somente vergonha para os judeus e não para o mundo, tampouco para os gregos. E por que era vergonha somente para os judeus e não para o mundo? Logicamente porque, de acordo com Mateus 27, versos 37, Cristo era considerado pela maioria como o rei dos judeus. Assim, era insuportavelmente vergonhoso o rei dos judeus ser crucificado numa cruz, morto cruelmente, sem alguma possibilidade de lutar, ou ser resgatado pelo seu exército. Já imaginou um rei morrer assim? E o mais grave, segundo a legislação judaica, em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, e você pode ler também Gálatas capítulo 3, versos 13, todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa que seria exposta na cruz era tido como um maldito de Deus, carregava por si a maldição de Deus, ou seja, que era altamente criminoso e infrator da lei, e que a sentença de morte natural não era suficiente. Deus devia arrebatar desta pessoa o direito e a possibilidade também da vida eterna. Assim, Cristo era considerado como perdido e morto para sempre. Por isso que a ressurreição dele é uma mensagem espantosa para os judeus. E é interessante notar que para Paulo a crucificação de Cristo não era somente vergonha era somente vergonha para os judeus, mas para os gregos era uma loucura. Por que isso? Ora, a Grécia era considerada como o berço do conhecimento da época. E era muito estranho para eles o facto de ter que raciocinar como é possível um rei dos judeus morrer moribundo numa cruz. Onde estavam os seus soldados? Seu reino e império apenas durou 3 anos. Puxa, era muito estranho isso. E também em Gálatas capítulo 6, versos 12, alguns cristãos se furtavam do direito de serem chamados de cristão. Claro, para não carregarem consigo os insultos a respeito da cruz, os insultos e os vitupérios em nome de Cristo. Era isso também nudez, caso interpretemos a vergonha da cruz como nudez? E para finalizar, a nudez de Adão, a nudez de Noé, a nudez de Paulo, a nudez de outras pessoas que são referenciadas na Bíblia, inclusive de Laodiceia em Apocalipse 3:18. A Bíblia fala sem vergonha sobre isso. E por que a Bíblia se ocultaria em falar da nudez de Cristo caso esta fosse a vergonha da cruz? E se a Bíblia não fala claramente que a vergonha da cruz era a nudez de Cristo, é claro que não era mesmo. A vergonha da cruz, antes pelo contrário, era o facto do rei dos judeus transportar sobre si a inscrição de criminoso por ter sido exposto e pendurado no madeiro. Então, que Deus te abençoe por ter acompanhado este vídeo e um grande abraço.